nome é Ricardo e nós vamos retomar a aula de orçamento público, segunda aula do curso técnico em serviços públicos. Nesta aula nós vamos ver os tipos de orçamento e um pouco sobre a receita pública na medida que nos permite os 20 minutos de aula. Inicialmente gostaria de retomar o slide sobre a visão geral do orçamento em relação ao pagamento de impostos pela sociedade, que gera arrecadação, que se torna receita orçamentária, se converte em despesa orçamentária e é devolvida à sociedade pagante de impostos de serviços públicos de seu interesse. Não é? Também quero retomar o slide sobre o ciclo do planejamento orçamentário, né, mostrando o PPA com vigência de 4 anos e a revisão anual, né, com uma nova lei de diretrizes e uma nova lei de orçamento. Bem, nós iremos abordar 4 tipos de orçamento. Os 3 primeiros vão abordar questões relativas à elaboração do orçamento. E o quarto, ele vai dar uma ênfase maior à participação social, participação da sociedade civil na elaboração orçamentária, apontando as prioridades regionais. O primeiro, como vocês podem ver na transparência, é o orçamento tradicional. Esse orçamento ele se preocupava fundamentalmente com a programação da receita e da despesa. Era um documento contábil, né? E se preocupava muito com a questão da receita poder ser suficiente para cumprir as despesas programadas para um determinado exercício. A partir dele surgiu o orçamento base zero, que incluiu nesse processo orçamentário um momento de avaliação. Ao final de um orçamento, do período de um orçamento, era feita uma reavaliação de todas as despesas e essa reavaliação era levada para o orçamento do ano seguinte. O terceiro tipo é o orçamento de programas. Além de prever a receita, fixar a despesa e fazer uma reavaliação, não de todas as despesas, mas daquelas que não apresentaram o produto e não atingiram as metas satisfatoriamente, ele incluiu o elemento chamado programa, por isso é chamado orçamento, programa ou orçamento de programas. Esse orçamento se baseia em programas políticos. Esses programas representam as políticas públicas implementadas por um determinado governo ao longo do seu mandato. Esses programas são subdivididos em ações e estas ações correspondem a um produto. Então são estabelecidos objetivos e metas anuais, né, para a consecução das políticas públicas. O quarto tipo, como eu falei, ele não está relacionado com a questão da elaboração orçamentária, mas com a participação popular na elaboração do orçamento. Esse tipo de orçamento ele é mais presente nas administrações municipais. Aqui em Teresina, no Piauí, nós temos o exemplo do orçamento popular, em que as associações de moradores participam, né, tem um momento, tem uma janela aberta no momento da elaboração do orçamento, para eleger as prioridades, né, consideradas pela população local do que eles querem que seja feito em detrimento de outras obras programadas. Assim a gente termina os tipos de orçamento e vamos para a receita pública. A receita pública ela é formada pela que se chama no Brasil de receita orçamentária, que é todo ingresso capaz de financiar um gasto público. Aí temos a receita orçamentária, temos os ingressos extra-orçamentários, em que o Estado, o município ou a União figuram como meros depositários, então isso não é considerado receita orçamentária. E temos a receita orçamentária, intra-orçamentária, em que os órgãos
dentro de um mesmo governo, eles vendem e compram entre si. Isso também não gera um resultado no patrimônio líquido do balanço da União, do Estado e do município. Bem, as receitas elas são divididas em receitas correntes, que são compostas pelas receitas tributárias, né, de patrimônio, agropecuárias, e as receitas de capital, que representam os investimentos do poder público, né, e elas são oriundas de operações de crédito e alienação de bens móveis e imóveis do poder público. As receitas correntes se subdividem em 8 receitas, né? Como vocês podem ver, a gente não vai comentar sobre elas porque nosso tempo é bem resumido. As receitas de capital se subdividem em 5 tipos distintos, né? Das operações de crédito até outras receitas de capital, né? E a técnica orçamentária criou algumas codificações. Nessas codificações a gente chama de classificação orçamentária. E a Receita também tem uma classificação orçamentária. Ela é obrigatória para todos os entes, para a União, para os estados e municípios, e é composta pela natureza da receita, indicador do resultado primário, fonte, destinação de recursos e esfera orçamentária. Aí nós temos a classificação por natureza da despesa, composta por 8 dígitos e 6 níveis. O primeiro é a categoria econômica da receita, a segunda é a origem, terceira, rubrica, a quarta, composta por 2 dígitos, é composta pela linha, e a última é a subalínea. Aqui nessa primeira... Não, tá certo. E a espécie. Antes da linha tem a espécie. Então, temos um exemplo de natureza da receita, né? No caso aqui é imposto de renda das pessoas físicas. Aí nós temos a categoria econômica, receitas correntes, origem é receita tributária, espécie, impostos, rubrica, imposto sobre patrimônio e renda, a linha, imposto sobre proventos e rendas de qualquer natureza, e subalínea, pessoas físicas. Então aí você vê como é composta a classificação da natureza da receita. A classificação por indicador de resultado ela é muito simples. É a letra P para contas que fazem parte do cálculo do resultado primário e a letra F para aquelas contas que não fazem parte do resultado primário. Isto é, fazem parte do cálculo do resultado financeiro. A classificação por fonte de recursos é composta por 3 dígitos, divididos em 2 níveis. O primeiro é o grupo de fonte, né? E o segundo, a especificação da fonte. Logo abaixo a gente coloca um exemplo de recurso do Tesouro do exercício corrente, outras fontes do exercício corrente e recursos do Tesouro, exercícios anteriores, né? 1, 2 e 3. E aqui a gente colocou 3 exemplos de especificação de fonte. O 00 é recursos ordinários, os 50 são recursos próprios não financeiros e o 12, que é o que a gente usa aqui no Instituto, mais usa no Instituto Federal do Piauí, que é recurso destinado à manutenção e desenvolvimento do ensino. E a composição da fonte na quarta coluna, né? Fica 100, 250 e 312. A classificação por esfera orçamentária traduz, na verdade, a que orçamento pertence uma determinada receita. Nós temos 3 orçamentos. Nós temos um orçamento anual, mas esse orçamento anual ele é dividido em 3 partes, que a gente chama orçamento fiscal, o orçamento da seguridade e o orçamento de investimento das empresas estatais. O fiscal ele é geral, o de seguridade
é o da Seguridade Social, do INSS, das políticas previdenciárias, e o orçamento, que a gente chama de investimento, são os recursos aplicados nas empresas independentes, nas empresas estatais independentes. Nós temos ainda os estágios da Receita Pública, né, que nós vemos aí nessa lâmina. Eu tive cuidado de colocar uma em verde, 3 em vermelho. A previsão está em verde, o lançamento, a arrecadação, recolhimento estão em vermelho, propositalmente. O que é a previsão da receita? A previsão da receita é justamente planejamento. Eu vou planejar, eu vou, baseado em estudos históricos dos anos anteriores, eu vou projetar a minha arrecadação para um determinado exercício. A proposta orçamentária de 2015 já está pronta. Então, na elaboração da proposta orçamentária de 2015, nós estimamos, né, qual vai ser a arrecadação no exercício de 2015. Certo? Bom, agora vamos para a execução. Nós temos a fase de lançamento. O que é a fase de lançamento? Suponha que você vai fazer sua declaração de imposto de renda e você tem o prazo de 1º de março a 30 de abril para preencher a sua declaração. Digamos que no dia 15 de março você preencha a sua declaração e encaminhe para o servidor da Receita Federal. A partir do momento que a sua declaração dá entrada no sistema da Receita Federal, ocorre o lançamento. A Receita sabe, né, que houve um fato gerador, que foi a sua renda, e na sua declaração já tem o valor que você deve. Né? E esse valor vence no dia 30 de abril. Então você tem até o dia 30 de abril para saldar o total ou dividir o seu imposto de renda em 8 cotas. Então, o lançamento é quando o setor tributário do município, do estado ou da União, que é no caso o imposto de renda, tem conhecimento do fato gerador. Certo? Depois do lançamento tem a arrecadação. A fase da arrecadação nada mais é do que o ato do contribuinte, de você comparecer a uma instituição bancária e recolher o imposto que você deve. Ou a primeira cota do imposto de renda, ou uma cota única do seu imposto de renda. Então você pagou ao banco, você recolheu um DARF no valor do imposto. Isso é a arrecadação. E a fase do recolhimento consiste na entrega daquele montante que você pagou ao banco. O banco é um depositário, vai repassar para os cofres públicos. Certo? Aí se dá o recolhimento. Quando o setor tributário do poder, seja municipal, estadual ou da União, recebe de fato aquela quantia que foi paga de impostos. Bem, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Infelizmente o tempo da nossa videoaula é muito curto e o assunto orçamento público é bastante extenso e empolgante. Né? Eu espero que os tutores já tenham bastante experiência para suplantar as falhas que eu cometi aqui na minha videoaula. Muito obrigado, até a próxima aula.